Eu estou recebendo aqui uma sala legal do Rádio na Rua. É assim, cada dia a gente está no lugar, cada dia nós temos oportunidade de falar com as pessoas os mais variados temas e assuntos. E uma grande satisfação estar recebendo, inclusive hoje, por coincidência, né, o Luciano Borges, que é doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, na área dos estudos discursivos e textuais, literatura, artes e mídias digitais. E ele também é colaborador do Jornal Diário, que inclusive eu acabei de dizer, está com um artigo hoje publicado, né, na página 2 da edição desta sexta-feira, aqui no Jornal Diário. Luciano, boa tarde, sempre um prazer poder estar falando com você, mais uma oportunidade, né? Primeiramente, veio passear em Barretos. Isso, boa tarde a todos. Vim visitar Barretos, feriado prolongado, aí a gente aproveitou para vir visitar a família, né? E eu soube que foi publicado hoje o artigo no jornal, né? Já está hoje, para quem quiser acompanhar, o jornal, edição desta sexta-feira do Jornal Diário. Luciano, você a gente pode dizer, especialista, né, em literatura, em estudos discursivos, né, textuais. Eu queria fazer uma pergunta e uma dúvida. Como que essas pessoas que se aprofundam no estudo da nossa língua portuguesa tem que lidar hoje com, muitas vezes, a gente tem aí, a maioria das pessoas, isso é uma pesquisa recentemente, que os jovens não sabem nem interpretar um texto, muito menos, às vezes, escrever da forma correta. E os aplicativos têm feito com que as pessoas até desaprendam a escrever. Você vai abreviando tantas coisas, e aí tem algumas palavras que nem constam no dicionário, que foram inventadas ali num dicionário informal. Todo mundo começa a escrever com abreviações, enfim. Como que vocês enxergam o que pode ser feito para salvar a nossa língua portuguesa? Porque está em risco, né? É uma pergunta pertinente. Mas, por outro lado, a gente tem esse medo, né, das tecnologias, de tudo que está acontecendo. Mas, por um outro lado, a gente nota que hoje as pessoas escrevem mais. Às vezes a qualidade não é tão boa, mas as pessoas têm escrito muito mais. Mas os erros são muito grandes, são mas não por conta do aplicativo. São duas coisas separadas. Primeiro, porque as pessoas, talvez, principalmente os jovens, têm perdido o interesse em escrever. Você pega uma redação de jovens, você vai falar, poxa, os caras trocam C cedilha por S, coloca 2 S onde não tem, enfim, e é assustador a gente ver isso. Sim. E aí eles vão escrever, vão para os aplicativos. E aí são algumas abreviações que são usadas. Aí, até quem aprendeu, a pessoa começa a desaprender. Por exemplo, de supetão, tem algumas palavras, eu mesmo falo assim, ó, assessor de imprensa, escreve que jeito agora? É capaz daqui a pouco falar com C cedilha, né? Mas porque assim, acaba que você vendo tanta coisa errada que isso perturba a nossa mente, vamos desaprendendo um pouco, né? Hoje, até eu escrevi o artigo dessa semana, o título é Ordem Direta. Aí o que eu procuro explicar no artigo? Que você precisa, para ter uma produção de texto mais fácil da pessoa entender, se ela escrever na ordem direta, que é colocar sujeito e predicado, ou seja, o sujeito vem antes do predicado. Então, por exemplo, eu vou à escola. Então, eu é o sujeito, vou o verbo. A escola não é o complemento do verbo. Então, o que acontece? Quando você escreve dessa maneira, sujeito e predicado, a pessoa vai te entender melhor. Então, se a pessoa na escola, ela é aquele aluno que ela foge muito do português, um dia a vida vai cobrar, porque ela vai ter que participar de concurso público, ela vai participar de uma entrevista. Então, se ela vai participar de uma entrevista, se ela não dominar o português, ela vai ter problemas, né? Então, assim, por mais que a vida está muito corrida, em algum momento a vida vai cobrar e a pessoa vai precisar estudar português, não vai ter como fugir. Inclusive tem algumas áreas, posso estar aqui como o direito, que a pessoa vai usar muito a escrita, a pessoa tem que ter a noção, né, da linguagem correta. Hoje, eu vi alguns ministros do STF falando da simplificação, né, inclusive na publicação de normas, quando alguém entra com alguma ação, você vai lá dar resolução, enfim.
é uma norma muito técnica, que usa umas palavras que elas são palavras do nosso dia a dia. E eles queriam, talvez, normalizar um pouco mais a palavra para simplificar, até mesmo para as pessoas entenderem. Porque o exemplo das escritas do judiciário, elas são de difícil entendimento para as pessoas comuns, até mesmo para aquelas outras pessoas que estudaram tudo, mas não tem uma noção muito clara, muito aprofundada do português. Claro que as pessoas que têm o hábito da literatura, que é o que ajuda muito a pessoa a escrever melhor, a ler melhor, interpretar melhor, né, essa pessoa consegue, muitas vezes, porque são palavras que não estão no cotidiano. Você pega lá uma decisão, por exemplo, do STF, você vai lá ver lá, cara, a princípio você não entende, você precisa de repente ir lá no Google, para te falar o que é, olhar no dicionário, enfim. Existem várias linguagens, tem essas linguagens que não são utilizadas, mas são linguagens válidas que estão lá. E como que faz para a gente falar a mesma língua num país que sofre influência de tantas outras línguas de várias origens, italiana, português, língua japonesa, porque em alguns locais também, ali inclusive tem palavras que, de repente, o país que colonizou determinado local aqui no Brasil sofre tanta influência que tem palavras e nomes de algumas coisas que nem tem no dicionário, e se for em determinada região, aquela palavra é um uso assim que parece normal, né? Isso. O que a gente tem um país continental. Então, a variedade linguística é muito grande. E quando você vai para o campo do trabalho, o que a gente chama na linguagem é de vocabulário de situação. Então, por exemplo, é claro que quem é advogado vai ter um vocabulário de situação, ou seja, da lead de trabalho dele, que é muito específico. Então, só o advogado ou pessoas ligadas à área da advocacia que vão conhecer. Se você trabalha, por exemplo, no Hospital do Câncer, não é? Que são médicos, enfermeiros, o pessoal também vai ter um vocabulário de situação que é dali. Fora isso, a gente tem no dia a dia os regionalismos. Então, o pessoal da Bahia fala de uma maneira, vai ter vocabulário específico de quem mora na Bahia, aqui em Barretos, que e alguns estados comem o R, outros colocam o S exatamente, a mais. Para você ter uma ideia. Aqui em Barretos, a gente tem o R retroflexo, que é o porta. Lá em São Paulo, a gente tem o R TEP, que é o porta. Então, assim, são regionalismos. Não tem essa de estar errado, o que é mais correto ou menos correto. A gente está conversando com o Dr. Luciano Borges, doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, na área de estudos discursivos e textuais, literatura, artes e mídias digitais. Ele também contribui, né, colaborador aqui do Jornal Diário, inclusive tem um artigo dele hoje na página 2 do Jornal Diário. Luciano, a gente sabe que quem escreve um livro, né, ele não consegue dormir sem imaginar, poxa, tem uma ideia de fazer um texto. Hein? O que está no forno para você contar para a gente, para os ouvintes da Rádio Diário Independente, não só de Barretos, da região que está nos acompanhando aí? Como você disse, eu trabalho com mídias digitais. Então, e recentemente, o meu trabalho de doutorado foi sobre como narrativas criadas para games vão parar no cinema, vão parar em livros. Então, eu estou produzindo atualmente um livro voltado para quem trabalha com games, quem produz narrativa voltada para games. Então, é o meu trabalho que eu estou trabalhando nisso. Que legal. Esse livro, ele, especificamente, quem tem interesse na área, ele traz uma contribuição muito grande, né? Isso. Por exemplo, hoje o mercado de games é um mercado muito influente, tanto quanto é o do cinema, quanto é o da música. Então, hoje, há muito emprego. O que falta são pessoas qualificadas, né, para trabalhar na área de games. Mas é um mercado que está crescendo muito, que está sendo muito valorizado, inclusive mundialmente. Para você ter uma ideia, God of War, que é um game que vendeu mundialmente muitos jogos, ele foi... quem desenhou o personagem Kratos é um brasileiro. Então, assim, é um mercado muito grande. E o meu livro vem contribuir para aquelas pessoas que vêm se profissionalizar no mercado de games. Esse é um mercado que ele jamais vai ter escassez, pelo contrário, quem é apaixonado por games, a maioria, acho que mundialmente, o mundo inteiro é apaixonado, né? E não tem idade, é jovem, adulto, criança. Ele é um mercado muito promissor na geração de emprego, porque
quem é apaixonado, o cara vai lá, consegue bater todos os recordes no jogo e tal, e o cara quer um novo jogo, um novo desafio, é aí que vão surgindo as novas oportunidades, né? Exatamente. E você disse só um pedaço, que é o gamer, que é a pessoa que joga efetivamente o jogo. Só que por trás daquele jogo tem artistas que vão desenhar todo o universo do jogo, que vão criar aquele mundo virtual, não é? Então vai ter pessoas que vão cuidar da parte de cenário, vão ter pessoas que vão cuidar da parte de jogabilidade, e tem a pessoa que vai criar a narrativa, que é o roteiro do jogo. Então são inúmeros profissionais, né? Inclusive, como é um diretor para cinema, também hoje há diretores para games, que vão coordenar toda essa equipe, que é uma equipe monstruosa, gigantesca. Hoje não é um jogo feito ali por acaso, tem todo um trabalho. O cara vem com uma ideia boa, tem outro que vai desenvolver os personagens, baseado naquilo que foi desenhado, que a direção de artes gostou, aí tem o diretor-geral que vai encaixar a música legal, o efeito legal que vai colocar ali e tal. É um trabalho muito bem feito, por isso que ele se assemelha ao que é feito no cinema, né? Exatamente. Hoje, para você ter uma ideia, um jogo que tem a classificação AAA, ele, inclusive, toda a trilha sonora, que geralmente, por exemplo, do God of War, que é toda uma sinfonia que é composta, ela era toda criada do zero, especificamente para aquele jogo. A gente está conversando com o Dr. Luciano Borges. Doutor, hoje, qual que é o grande desafio, né, da literatura? Há tempos atrás a gente falou, poxa, agora com essas novidades que tem, principalmente da forma digital, para você ter acesso a livros, depois, como é que chama aquele tipo tablet, que onde fica lá... Kindle. Aí falou que, assim... E hoje eu percebo que não, né? Cada vez mais parece que eu não sei o que aconteceu, talvez a pandemia tenha ajudado muito, as pessoas agora aumentou muito o consumo de livros, né? E o que é interessante que alguns serviços de streams, como o Netflix, Amazon, entre outros lá, eles soltam muitas séries que são baseadas em livros. Aí despertou nas pessoas interesse de ler o livro, para conhecer a história, para comparar com a série que assistiam, enfim. E as pessoas realmente têm comprado muito livro. Eu vejo isso porque lá em casa todo dia alguém bate porta e fala, Mercado Livre, minha mulher comprando livro, né? Daqui uns dias não vai caber, vai ter só livro em casa só. Então, assim, as pessoas voltaram, né, a realmente ao que todo mundo antigamente temia, que o livro estava ali com os dias contados, ia ter, mas na parte tecnológica, agora está disponível nas duas formas. Quem preferir ter acesso ao digital, mas eu acho que nada substitui o prazer de você folhear o livro, né? Sei lá, comprar um marcador de página, enfim. Eu vejo lá, minha esposa compra um marcador de página, talvez até mais caro que o livro, só para ficar ali na página e tal. Esse despertar, ele é mundialmente falando, né? E não é de hoje, né? Eu tiro como exemplo a mim mesmo. Quando eu era criança, eu comecei a ter acesso a livros e me interessei, foi dessa maneira também. Eu assisti um filme na TV, na Rede Globo, assisti um filme que era... Sessão da tarde ou não? Sessão da tarde. Sessão da tarde que passava Lagoa Azul, Top Gun, Karate Kid, que mais? Aquele Dirty Dancing lá, o negócio de... Era os mesmos filmes repetindo, né? Era da nossa TV, né? Aí o que eu assisti? Eu assisti Sherlock Holmes. E eu conheci o personagem Sherlock Holmes num filme da Disney, né? E eu fiquei encantado com... E o que eu fiz? Fui até a Biblioteca Municipal aqui de Barretos, soube que lá tinha os livros, fiz a minha carteirinha e li a coleção completa dos livros Sherlock Holmes. Uma coisa que partiu de você. Exatamente. Ali e é o que acontece hoje com muita gente. A pessoa assiste uma série no Netflix, fala, nossa, tem um livro, Bridgertons, por exemplo. Eu soube que tem muita gente indo atrás da coleção dos livros porque assistiu a série. Então, isso fomenta a leitura. E a leitura, ela é imprescindível para a pessoa, primeiro, formar um vocabulário, porque vai conhecendo as palavras ali, contextualizada ali no parágrafo, na medida que vai lendo o livro. Então, isso ajuda muito. A pessoa acaba aprendendo gramática lendo literatura. E o legal da literatura, né, é melhor muitas vezes que você assistir a série pronta, que você, né, vai imaginando, você vai para outro mundo, você imaginando os personagens, a situação, tudo que está narrado ali, né, do jeito que você interpreta é o jeito que você está vendo ali na sua mente. É algo assim que contribui até mesmo para
hoje em dia a gente sabe o quanto é importante a gente exercitar o corpo, mas exercitar o cérebro também é bom, né? Exatamente. E para você ter uma ideia, Duna, que hoje está bombando, né? O Duna 2 saiu para os cinemas recentemente. Mas se você for pegar a história da narrativa de Duna, primeiro começou lá em 1900 e vou chutar 75. O livro gira nessa época. Lançou o livro, George Lucas leu o livro, se inspirou para criar toda a narrativa que ele criou de Star Wars. Então, Star Wars é um derivado aí, vamos dizer, inspirado no livro Duna. E aí ele criou toda a narrativa para Star Wars, foi aquele sucesso estrondoso no cinema, e agora, recentemente, fizeram essa maravilhosa transposição dos livros de Duna, que é a literatura, papel, livro, para o cinema. E está fantástico, é uma narrativa que você vê no cinema e você fica de olhos abertos, porque hoje a gente tem tecnologia para colocar toda a narrativa criada para o livro na tela do cinema. São 3h57. Nós estamos aqui com o Dr. Luciano Borges. Eu não vou tomar muito tempo, não, porque ele tem que fazer compra. Nós pegamos ele aqui no SUS sem combinar nada. Né? Ele veio aproveitar as ofertas aqui no Tommy Leve e falou: ô, doutor Luciano, ele está disfarçado de boné, tá todo tranquilão, está de turista na cidade de Natal. Doutor, a gente sempre fala aqui no Rádio na Rua, e eu adoro quando a gente entrevista pessoas que empreenderam, que passaram por desafio, né? E é porque tem muita gente que fala assim: mas é que é difícil, por que você não estudou? Não estudei por causa disso, por aquilo outro, que não tinha condição e tal. E o doutor Luciano, ele é um belo exemplo, além de ser um orgulho aqui da nossa cidade de Barretos, e eu acho que é uma história inspiradora. Talvez esteja alguém ouvindo lá. Ele começou escola pública, sempre escola pública. E os méritos de você ter acreditado e você ter corrido atrás. Porque a oportunidade para a geração, para toda a turma que estava próximo ao Luciano, ou que vivenciou os mesmos anos, tinham as mesmas oportunidades. O que falta muitas vezes é o interesse da pessoa em querer aprender, né? Independente da pessoa ter recursos ou não, se vem da escola pública ou não, hoje está aí. A gente tem um orgulho aqui de ter um escritor, doutor em letras pela Mackenzie, várias especialidades, é porque não dá para a gente falar tudo, que senão vai ficar até amanhã. Então, se olhando lá para trás hoje, todo o seu esforço valeu a pena, né? Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu sempre tive em mente, a oportunidade ela vai sempre acontecer, ela sempre vai bater na sua porta, mas a oportunidade ela só vai beneficiar quando ela encontra preparo. Então, eu sempre tive isso comigo, eu sempre falei, eu preciso estudar, eu preciso correr atrás. E quando a oportunidade bateu na porta, eu estava preparado, né? Então, é isso, fica aqui, isso que a gente sempre fala para as pessoas, estudem, estudar é muito importante. E o português, ele é uma matéria que está em qualquer concurso, em qualquer entrevista que você for prestar, sempre alguém vai te pedir ou uma prova que vai ser uma prova de português que vai ser de múltipla escolha, ou vai ser uma prova que você vai ler um pequeno texto e vai ter que fazer uma compreensão daquele texto, ou vai ser uma prova que vai te pedir para você escrever uma redação de 20, 30 linhas. Então, assim, não tem como escapar. Tem que se dedicar, estudar o português, para sempre que surgir uma oportunidade na sua vida, você aproveitar. Maravilha. Eu quero agradecer ao Dr. Luciano Borges. Para mim é uma satisfação te encontrar. Satisfação é minha. Dizer que a gente tem muito orgulho do trabalho que você faz, a história vitoriosa, né, que tem que depender somente de você. E aguardar para a gente ter a oportunidade de estar falando. Se não der para você vir, quando for fazer o lançamento ou próximo ali, a gente faz por Skype, né? Mas eu quero a gente falar do livro aí. Mas tá perto. Tá perto, tá próximo. Tá próximo. E é um livro que eu acho que vai contribuir muito para as pessoas, despertar também esse mercado, que é o mercado de games, como que ele falou, abrangente, que precisa de uma série de profissionais ali, e o livro vai dar essa ajuda. Hoje também sou um especialista em mídias digitais, né? Sim, eu trabalho com intermedialidade, que é essa questão de como uma narrativa que é pensada por uma mídia, por exemplo, pensada por um livro, vai parar num game, vai parar num cinema, ou o contrário, no caso que eu estudei, que é como uma narrativa pensada por um game, no caso God of War, foi parar no livro, né, que foi um caminho inverso. E aí meu trabalho foi pensado todo nesse sentido.
Maravilha, muito obrigado, viu, doutor Luciano? Eu que agradeço, gente. Bom descanso para você, tá? Vai estar ali com a esposa. Vamos fazer compra aqui. Fazer compra aqui no supermercado. Obrigado, viu, Luciano? Um abraço. São 4h02, nós vamos para o intervalo comercial, nós conversamos aqui com o doutor em letras pela Universidade Presbiteriana, Mackenzie. Nós voltamos já, depois dos nossos comerciais aqui com o nosso Estúdio Móvel Rádio na Rua.